Muito bem, pessoal. Essa aqui é a segunda aula sobre esferas, né? Eu vou falar sobre cunha esférica, ok? Vamos lá? Consideremos dois semiplanos distintos com origem na reta suporte de um dos diâmetros de uma esfera. Vamos pensar em dois semiplanos, aí tem um semiplano. Note que ele passa pela reta suporte de um diâmetro. Aí tem um outro semiplano que também passa pela reta suporte, tá? Eles estão abertos, então na verdade eu estou intersectando a minha esfera, utilizando para isso dois semiplanos que têm em comum, né, a reta suporte de um dos diâmetros. De acordo, pessoal? Olha para a figura, tá vendo? Muito bom. Continuando. A esfera fica dividida em duas partes chamadas de cunhas. Olha lá, tirei um pedacinho que recebe o nome de cunha. Cunha, na verdade, pessoal, é o sólido, tá? A casca recebe o nome de fuso. O sólido inteiro recebe o nome de cunha e a casca recebe o nome de fuso. Imaginem vocês que a minha esfera é uma laranja. Uma laranja não, uma mexerica, tá? Uma mexerica. Então, a minha laranja é uma tangerina, é uma mexerica, ok? A cunha seria o gomo da mexeriquinha, da tangerina. A cunha é o gomo. E o fuso é a casca do gomo, é só a casca, tá? Então, cunha seria o sólido inteiro e fuso é só a superfície. Notem que, na verdade, a cunha é parte de uma esfera e o fuso, que é a superfície, é parte de uma superfície esférica. Portanto, a esfera fica dividida em duas partes chamadas de cunhas esféricas. Você tem uma cunha menor e uma cunha maior. O arco AB é denominado arco equatorial, tá? O arco AB. E o ângulo central relacionado ao arco equatorial é o ângulo equatorial. Então, esse ângulo de abertura que vai definir o tamanho do seu apetite, quando você extrai essa fatia, né? Esse ângulo recebe o nome de ângulo equatorial. Tá legal? Muito bom. A região da superfície da esfera que corresponde a uma cunha esférica, você tem a cunha, né? E a região da superfície esférica que corresponde à cunha é o fuso esférico, como eu havia dito. Então, cunha é o sólido inteiro, é o pedaço, tá? E fuso é só a casca. Então, fuso tem área, cunha tem volume. Supondo-se que a esfera seja uma laranja, foi aquilo que eu disse, né? Podemos dizer que a cunha é o gomo e o fuso esférico é a casca do gomo da laranja. Continuando. Como encontrar a área do fuso esférico? Lembrando que o fuso é só a casquinha, lembra? A área do fuso esférico é diretamente proporcional ao ângulo equatorial alfa e pode ser calculada por regra de 3. A área do fuso está para a área da esfera, da superfície esférica, assim como o ângulo alfa está para 360 graus. Que ângulo alfa é esse? É esse aqui, ó. Quer ver? Ó, esse ângulo. Se esse ângulo tem 360 graus, o seu fuso é toda a superfície esférica. Então, é fácil perceber que aumentando esse ângulo, você aumenta a área do fuso. Então, a área do fuso é proporcional à medida do ângulo. Por isso, a regra de 3. A área do fuso sobre a área da esfera é a medida do ângulo alfa sobre 360 graus, tá? Tá bom? Tá acompanhando até aí? E o volume da cunha também é obtido segundo a mesma regra de 3. O volume da cunha sobre o volume da esfera é igual ao ângulo associado, ao ângulo equatorial associado à cunha sobre 360 graus, que é o ângulo associado à esfera. Ok? Continuando. Segmento esférico e calota esférica. Um plano secante a uma esfera, você tem a esfera, você tem um plano agora que é secante à esfera, ela corta a esfera, tá? Divide em duas partes chamadas segmentos esféricos. Então, a tampinha de cima é um segmento esférico, a tampinha de baixo é um segmento esférico também. Imagine que vocês têm uma laranja e que vocês tiram a tampinha da laranja. Vocês passam a ter dois pedaços da laranja.
a tampinha e o pedaço maior. E cada um deles recebe o nome de segmento esférico. De acordo? Muito bem. E a área da calota esférica? A calota esférica é a capa do segmento. Voltando para cá. Segmentos, ó, segmento esférico, tá bom? É o pedaço. Então aqui você tem um pedaço da laranja e aqui outro pedaço. A capinha desse pedaço, a casca desse pedaço recebe o nome de calota. E a casca desse pedaço de baixo também recebe o nome de calota. E se a minha superfície esférica tem raio R e a calota tem a altura H, pode-se provar que a área da calota é 2πrh. Cuidado que o R que eu vou usar aqui não é o R na base da calota, mas é o R da superfície esférica na qual a calota está, tá? E aqui eu tenho a altura da calotinha. Ó, franceses de novo, hein? 2πrh. De novo os franceses aqui. Brincadeira, hein? Assim não dá. Tudo bem? Tranquilo? Continuando. Volume do segmento esférico. Sejam H, a altura, e R minúsculo, o raio da base do segmento esférico. Lembrando que o segmento esférico é o pedaço, tá? Calota é só a capa, tá bom? Então, você tem a altura do segmento e o raio da base do segmento. Esse aqui é o raio da esfera na qual está o segmento esférico. O volume do segmento esférico é dado por esta fórmula que aí está. A demonstração é bem trabalhosa, tá? Bem trabalhosa mesmo. No caso da área da calota, nem tanto, mas nesse caso do volume do segmento esférico, a demonstração é bem trabalhosa. Até aí, como estamos indo? Se vocês estão lembrados, a área do fuso dividido pela área da superfície esférica é igual à medida do ângulo alfa, ângulo equatorial associado ao fuso, dividido por 360 graus. Foi isso que eu comentei ali, a regra de 3, né? Então, vamos tentar obter uma fórmula para a área do fuso. Então, a área do fuso é igual a alfa dividido por 360 graus, certo? Vezes a área da superfície esférica, que é 4πr². Se você preferir, você pode memorizar a fórmula para cálculo da área do fuso desta maneira. Eu acho fácil memorizar, tá? Só pensar assim, olha, eu quero a área só de um fuso, que é parte da superfície total. Bom, a área da superfície total é 4πr². Mas eu não quero a área total, eu quero o que corresponde a um ângulo equatorial alfa de um total de 360 graus, viu? É fácil memorizar. No caso do volume da cunha, no resuminho teórico apresentado agora há pouco, nós vimos que o volume da cunha dividido pelo volume da esfera é igual ao ângulo equatorial alfa associado à cunha, dividido por 360 graus. Eu posso admitir, então, que o volume da cunha é alfa sobre 360 graus vezes o volume, que é 4/3 πr ao cubo. Assim, fica fácil memorizar a fórmula. Olha só, presta atenção. O volume total de toda a esfera é 4/3 πr ao cubo. Mas eu não quero o volume total, eu quero apenas alfa de um total de 360 graus. Ficou claro? É claro, é óbvio que eu posso simplificar aqui, ó, o 360 graus e o 4. O mesmo acontece aqui. Mas eu acho que para memorizar é melhor deixar desse jeito. É só uma sugestão, tá bom? Se vocês acompanharam, vamos nos divertir resolvendo alguns exercícios. Primeiro exercício. Uma quitanda vende fatias de melancia embaladas em plástico transparente. Uma melancia com forma esférica de raio de medida R centímetros, né? Foi cortada em 12 fatias iguais. 12 fatias iguais. Sendo que cada fatia tem a forma de uma cunha esférica.
tá? Então, tínhamos uma melancia com o formato de uma esfera, e essa melancia foi cortada em 12 fatias iguais. Cada fatia vai ser uma cunha, tá? Sabendo que a área de uma superfície esférica de raio R é 4πr quadrado, isso em centímetros quadrados, porque o raio também foi dado em centímetros, determine em função de π de R a área da casca de cada fatia. A área da casca de cada fatia é a área do fuso. Para encontrar a área do fuso, eu preciso do ângulo alfa. Ó, eu preciso do ângulo alfa. Ângulo alfa. Esse ângulo aqui, olha, pessoal, vou mostrar para vocês, ó. Tá vendo? Todo mundo olhando, ó. Aqui e aqui. Tá vendo? Eu preciso do ângulo alfa, que é este ângulo que aqui está, ó. O ângulo de abertura. É o ângulo que define o tamanho da minha fatia. Eu preciso do alfa. Eu não sei qual é o alfa, mas eu não sei por enquanto. Afinal, eu tenho 12 fatias como essa. Então, a medida do alfa é 360 graus dividido por 12. Não é razoável? Eu tenho 12 fatias, então o alfa seria o quê? 360 graus dividido por 12. 360 graus dividido por 12. Esse é o valor do alfa. Isso aí resultaria em quanto? 30 graus. Então, o alfa mede 30 graus. Eu tenho 12 fatias. Cada fatia que tem como ângulo equatorial 30 graus, tá? Então, tem a área do fuso. A área de cada fatia é igual a, vamos lá? A área total seria 4πr quadrado centímetros quadrados. Mas eu não quero a área total, a área da superfície total. Eu quero apenas o que corresponde ao ângulo equatorial alfa de 30 graus, de um total de 360 graus. Meu Deus, que fácil, hein? Tá bom? Tudo bem? Simplificou? Olha, 30 graus vezes 4, 120 graus. 120 graus sobre 360 graus dá 1/3. Temos, então, πr ao quadrado dividido por 3, e isso em centímetros quadrados. Muito bom. Acabamos de encontrar o item A. De acordo? Pessoal, olha o que ele quer. Quantos centímetros quadrados de plástico foram necessários para embalar cada fatia, ok? Sem nenhuma perda e sem sobrepor camadas de plástico, ou seja, qual a área da superfície total de cada fatia? Gente, observe que a área da fatia é a área da fatia, tá? A área da superfície da fatia é a área do fuso, mais a área desse meio círculo desse lado, mais a área de meio círculo do outro lado. Imagine a fatia da melancia. Você tem meio círculo, composto da polpa da fruta, né? Do outro lado, outro meio círculo, também composto pela polpa da fruta. E aqui a área do fuso. Então, a área da superfície da fatia é meio círculo, mais o fuso. Portanto, resposta para o item B. A área da fatia, Por favor, meio círculo mais meio círculo dá um círculo. Então, é a área de um círculo mais a área do fuso, certo? E quem lembra qual é a área de um círculo de raio R? πr quadrado. Então, teríamos, para a área da fatia, a área de um círculo, porque eu tenho meio círculo de um lado e meio círculo do outro, um círculo. πr ao quadrado, centímetros quadrados, mais a área do fuso, πr ao quadrado sobre 3,
centímetros quadrados, ok? Tá bom até aí, pessoal? Tranquilo? Tudo bem? Tá certo, né? Vamos fazer a continha? Quanto é que dá isso? Então, a área da fatia, trabalhe com mínimo múltiplo comum entre os denominadores, cuidado, muita atenção. Ora, πr quadrado mais 1/3 de πr quadrado, 4/3 de π r ao quadrado. Pronto, tudo em centímetros quadrados. Resolvemos o exercício, o primeiro exercício de nossa aula, tá bom? Tranquilo? Próxima questão, pessoal. Um observador colocado no centro de uma esfera de raio 5 metros. O observador foi colocado aqui, ó, no centro de uma esfera, cujo raio vale 5 metros. Muito bom, o raio vale 5 metros. Vê o arco AB sob um ângulo alfa. Então, o observador que está no centro da esfera vê o arco AB sob um ângulo alfa. O ângulo central correspondente ao arco AB, portanto, tem como medida alfa. E o raio R vale 5 metros. Muito bom. 5 metros. O ângulo alfa vale 72 graus, hein? 72 graus. Alfa igual a 72 graus. Isso significa que o volume dessa cunha esférica determinada pelo alfa é o volume da fatia, tá? O volume da cunha. Ô, pessoal, brincou, né? Todo mundo olhando para cá? Ó, volume da cunha. O volume da esfera é 4/3 de π r ao cubo. Mas eu não quero o volume de toda a esfera, eu quero apenas o que corresponde a alfa de um total de 360 graus. Olha que fácil! Portanto, no lugar do alfa, eu vou escrever 72 graus. Embaixo eu tenho 360 graus vezes 4/3 de π vezes o raio, que é 5 ao cubo, tá bom? E se eu efetuar esta continha, né, que é tranquilo, é só ter calma e paciência, hein, pessoal? Por favor. Ó, tira os 5 daqui, vezes 72 graus, dá 360 graus, dividido por 360 graus dá 1. Sobra 5 ao quadrado, 25, vezes 4, 100, 100 π sobre 3. Então, nós temos tudo isso em metros cúbicos, né? Então, nós temos 100 π sobre 3 metros cúbicos. E isto, turma, corresponde ao que aparece na alternativa C. Show de bola, hein? Muito bom. Vamos lá, pessoal. Próxima questão. Chama-se calota esférica a região determinada pela secção da superfície de uma esfera de raio R por um plano, cuja distância até essa superfície é h. A área da calota é calculada por 2πrh. Para construir um exaustor eólico, desses que ficam sobre barracões, como chaminés, um fabricante projeta uma superfície esférica de raio 10 decímetros e retira 2 calotas, interceptando a superfície por 2 planos paralelos, cada um distante 6 decímetros do centro. Olhando para cá, por favor, pessoal, imagine que vocês têm uma superfície esférica, né? E aí você tira a tampinha de cima e tira a tampinha de baixo. Você retirou 2 calotas. E você retira essa tampinha traçando por aqui um plano que dista H da superfície. Então, vamos pegar esse pedacinho aqui. Um fabricante projeta uma superfície esférica de raio 10. Então, o raio R da superfície esférica vale 10.
e retira duas calotas, interceptando a superfície por dois planos paralelos, cada um distante 6 decímetros do centro. Então, a 6 decímetros do centro da superfície esférica, eu construo um plano que intercepta a superfície. Ó, aqui embaixo a mesma coisa. A 6 centímetros, tá, do centro da superfície esférica, eu construo um plano que intersecta a superfície esférica. Muito bem. A parte superior será fechada, então você vai fechar a parte superior. E na parte inferior, encaixar-se-á um cilindro equilátero aberto. Então, aqui, ó, na parte superior eu fecho. Na parte de baixo eu encaixo um cilindro equilátero aberto. Tá? A área em decímetros quadrados da superfície desse exaustor na situação descrita é... Eu quero a área do exaustor. Pergunto, responda. Veja bem. Eu quero a área desse exaustor. Note que essa superfície está fechada aqui. Então, aqui eu fechei. E aqui eu tenho um cilindro e ele está aberto. Portanto, a área dessa superfície seria a área do círculo que está aqui em cima, mais a área desta superfície, mais a área lateral do cilindro. É isso. Estão acompanhando? Tudo bem? Tranquilo? Muito bom. Então, vamos admitir o centro da nossa superfície esférica, cujo raio vale 10 decímetros. Então, nesse segmento eu tenho o raio, aqui eu também tenho o raio da superfície, tá? A distância do centro da nossa superfície ao plano que a intersecta vale 6 decímetros, que é a mesma distância que eu vou indicar aqui, tá bom? O raio desse círculo, ou melhor, dessa circunferência, eu vou chamar de R minúsculo, e é o mesmo raio da base do cilindro, tá bom? Então, nós teríamos algo mais ou menos assim. 10 decímetros, o raio R minúsculo, tá? Aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 6. O cilindro equilátero, a altura é o dobro do raio da base, tá bom? Esse R minúsculo é possível de se obter com facilidade, né? Observando esse triângulo retângulo que eu vou destacar aqui para vocês, tá vendo? Neste triângulo retângulo, teríamos R ao quadrado mais 6 ao quadrado igual a 10 ao quadrado, o que nos permitiria afirmar que o R é igual a 8, tá bom? Tranquilo até aí? Lembrando que eu desprezo o valor negativo e considero apenas o valor positivo para R, apenas a raiz positiva, tá bom? Agora, eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou admitir que essa superfície lateral do cilindro é a superfície 3, essa superfície é a 2 e esta superfície circular é a superfície 1. Note que o reservatório está fechado aqui em cima. Então, na parte de cima, essa superfície está fechada e embaixo eu tenho um cilindro circular aberto e equilátero. Note que a altura é o dobro do raio da base, tá? Então, vamos calcular, em primeiro lugar, a área da superfície 1. A área da superfície 1 nada mais é do que a área de um círculo de raio R, πr ao quadrado. Lembrando que o R, nesse caso, é o R minúsculo, né? Então, nesse caso, nós teríamos a área da superfície 1 igual a π vezes 8 ao quadrado, e isso em decímetros quadrados. Isso nos permite concluir que a área da superfície 1 é igual a 64π decímetros quadrados. Tranquilo, hein? Tá bom? Muito bom. Como obter, então, a área da superfície 2? Notem que a superfície 2 nada mais é do que a superfície de uma esfera menos duas calotas. A área de duas calotas. Eu tirei uma calota em cima e uma calota embaixo, tá? Então, primeiro passo, vamos calcular a área de uma calota. A área de uma calota. A área de uma calotinha, de uma calota. Lembra da fórmula? 2π, raio da superfície esférica, vezes h, que é a altura da calota.
Nesse caso, teríamos a área de uma calota igual a 2 π vezes o raio, que é 10, vezes a altura. Ora, pessoal, a distância do centro até o plano que intersecta a superfície esférica é igual a 6, mas o raio dessa mesma superfície é 10. Então, quanto falta aqui? Ó? Quanto falta? Faltam 4. 4 que corresponderia à altura da calota, tá? Eu tenho 6 mais 4, que corresponde à altura da calota retirada. Dá o total de 10, que é o raio da superfície esférica. Então, essa altura H, a altura da calota, é igual a 4 decímetros. Então, 2πr vezes 4, e tudo isso em decímetros quadrados. Então, a altura da calota é igual a 80 π decímetros quadrados. Pronto. Então, a área da superfície 2, é igual à área da superfície esférica, menos 2 vezes a área da calota. Área da superfície esférica. A área da superfície esférica é 4πr ao quadrado. Lembrando que o r vale 10. Tudo em decímetros quadrados. Menos 2 vezes a área da calota, nós já havíamos calculado, 80π decímetros quadrados, tá? Então, a área da superfície 2 é igual a 100 vezes 400 menos 160. 400 menos 160, 240 decímetros quadrados. Essa é a área da superfície que eu indiquei com o número 2, tá bom? Muito bem, pessoal, vamos calcular a área da superfície de número 3, que nada mais é do que a área lateral de um cilindro equilátero de raio R. A área lateral do cilindrinho, 2π vezes o raio da base vezes a altura, que nesse caso é o dobro do raio da base. Observando que o R minúsculo vale 8, e substituindo, teríamos 8 vezes 8, 64, vezes 2, 128, vezes 2, 256. Então, a área da superfície 3, 256 π decímetros quadrados. Prontinho. Acabamos de obter a área da superfície de número 3. O que se pede é a área de toda a superfície envolvendo o nosso exaustor. Então, eu vou calcular a área da superfície 1 mais a área da superfície 2 mais a área da superfície 3. Ora, 64π mais 256π é um total de 320π. 320π mais 240π, 560π. Então, a área da superfície desse exaustor é igual a 560 decímetros quadrados. Pronto, muito fácil, pessoal. E a alternativa é a... Pronto, olha aí. Espero que vocês tenham acompanhado, hein? Disse que dois pontos da superfície terrestre são antípodas quando o segmento de reta que os une passa pelo centro da Terra. Podem ser encontradas em sites da internet representações como a reproduzida abaixo, em que as áreas escuras identificam os pontos da superfície terrestre que ficam, assim como seus antípodas, sobre terra firme. Por exemplo, os pontos antípodas de parte do sul da América do Sul estão no leste da Ásia. Se um ponto tem latitude x graus norte e longitude y graus leste, então seu antípoda tem latitude e longitude respectivamente? Esse não é difícil. Para um pouquinho. Esse aqui é o meridiano de Greenwich, tá? Tá aqui o meridiano. Latitude e longitude são medidos a partir desse meridiano. Latitude para cima ou para baixo. Ó, ponto B. Latitude norte, subo.
entre aspas, é claro. Latitude sul, desço, entre aspas, é claro. Certo, pessoal? Longitude, ó, é ao longo da linha do Equador. Longitude leste, longitude oeste. Vocês estão acompanhando? Certo, pessoal? Muito bem. Então, imagina o seguinte, ó, um ponto tem latitude x graus norte e longitude y graus leste. Então, o ponto é em relação sempre ao meridiano de Greenwich. Ele tem longitude y graus para o leste. Está aqui, ó, vou grifar aqui, ó. Longitude y graus para o leste. Então, o ponto em relação a Greenwich, y para o leste. E tem x graus para o norte. Então, ó, x graus para o norte. Esse é o nosso ponto. Ele está y graus para o leste e x graus para o norte. Esse é o nosso ponto. O antípoda está posicionado diametralmente oposto. Se eu traçar pelo ponto P um segmento que passa pelo centro do globo terrestre, a intersecção entre esse segmento e a superfície terrestre é o ponto P'. P' é o antípoda de P. A pergunta é, quais as coordenadas desse ponto? Dá uma olhadinha para cá. Vamos procurar primeiro a longitude do ponto, lembrando que é sempre em relação a Greenwich. O ponto P', ele está nesse meridiano, meridiano que passa por a linha. Então, o ponto P' tem uma longitude para oeste. Leste, oeste. Longitude para oeste de quantos graus? Do ponto A até o ponto A', eu tenho 180 graus. Do ponto A até o ponto A', eu tenho 180 graus. E do ponto B até o ponto A', eu tenho os mesmos 180 graus menos y. Portanto, longitude 180 menos y graus oeste. Certo? Continuando. Se aqui nós temos um arco de medida x graus, o ângulo central correspondente também mede x graus. Os opostos pelo vértice têm medidas iguais, portanto, esse também vale x graus. Então, esse arco de extremos A', P' também vale x graus. Claro, né? Ó, se o ponto P sobe, entre aspas, x graus, o antípoda desce, entre aspas, x graus. Portanto, o ponto P' tem uma latitude sul. Latitude sul igual a x graus. Latitude x graus sul. A alternativa x graus sul, 180 graus oeste. Trata-se da alternativa B de bola. Bonito exercício, hein? Tá bom? Certo? Bom, espero que vocês tenham entendido, pessoal, tá bom? Qualquer coisa, por favor, deixa aí no comentário sua dúvida, sua sugestão, tá? Não esqueça de deixar o like para que possamos continuar trabalhando para vocês. Um grande abraço. Tchau. Até a próxima.